Amém, igreja? Paz do Senhor a todos. Amém? Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração nessa noite. Fiquei muito feliz com a presença de vários dos irmãos que estão aqui conosco. Fiquei muito feliz com a presença do meu tio Bernardo, que entrou ali no templo hoje. Passou por essa cirurgia difícil, mas o Senhor tem dado forças, amém, para o seu servo. Eu gostaria que nós orássemos ao Senhor e apresentássemos nossas vidas diante dele. Porque apresentar as nossas vidas diante do Senhor é o que nos dá sustentação para enfrentarmos as adversidades. A coisa mais importante que nós temos a fazer, como cristãos, como pessoas dependentes do Senhor, é apresentar as nossas vidas diante dele. E muitas das vezes é a coisa que nós menos fazemos, ou é a coisa que nós mais esquecemos de fazer, de apresentar as nossas vidas diante dele. Quando muito apresentamos as nossas vidas diante dele numa oração automática, corriqueira, que a gente nem sequer está prestando atenção. A gente fala aquelas palavras como se estivesse proferindo uma magia, um abracadabra, achando que com aquilo, na vã repetição, as nossas orações serão ouvidas. Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. Não é uma repetição, uma palavra. Pode ser a frase mais bonita do mundo. Se aquilo foi repetido automaticamente, a verdade é que você não disse nada. A verdade é que talvez até o silêncio fosse melhor para você. Mas também não é uma oração imponente, uma oração arrogante, uma oração que não produz reflexão. Também essa oração não. A oração que agrada ao Senhor é a oração de um coração quebrantado. Porque só um coração quebrantado consegue se comunicar com o Espírito Santo de Deus. E no final das contas, meu irmão e minha irmã, é o Espírito Santo que ora por ti. E o Espírito Santo conduz ao trono do Pai aquela oração que vem do teu coração. É por isso que não há oração sem quebrantamento. É por isso que não há quebrantamento sem reflexão. É por isso que não há reflexão sem separação de um tempo, sem concentração, sem se prostrar, sem realmente separar um momento para falar com o Senhor. Esse momento não precisa ser em um local especial, porque não é o local. O local especial é o solo do teu coração, é o quanto o teu coração é especial, está em um estado especial para falar com o Senhor. Não é em Jerusalém, não é em Meca, não é dentro de um templo, não é diante de uma imagem, não é isso. Mas é o quanto o teu coração se tornou terreno fértil suficiente para que ali a semente do Evangelho cresça e o reino de Deus venha a criar raiz e venha a desfrutar em você, a dar frutos em você. O quanto seu coração é um terreno preparado para guardar o tesouro secreto que é o reino de Deus, o tesouro que Ele entrega para todos aqueles que abrem mão de tudo que lhes é mais precioso, por tornar o amor do Senhor o seu verdadeiro tesouro, para que o amor do Senhor seja aquilo verdadeiramente que lhe é precioso. Então, meus irmãos, é com esse espírito que eu peço para que os irmãos orem ao Senhor. É nesse espírito, quando a gente fala, vamos orar ao Senhor, é nesse espírito que nós oramos. É nesse estado de espírito que nós nos colocamos. É em quebrantamento, é em profunda reflexão, é em profundo pesar e reverência de cada palavra que é colocada diante do trono de Deus. Passe a orar assim e veja o milagre do Senhor acontecer na sua vida. E veja as grandes obras dele se adiantarem a você. E veja você se tornar uma grande obra dele. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante de ti. Em primeiro lugar, te pedimos perdão por não nos apresentarmos diante de ti da maneira como é necessário fazer. Porque muitas das vezes nós nos apresentamos diante de Ti movidos por N razões, ou estando movidos, Senhor, por um espírito automático, por uma rotina, falamos palavras repetidas, às vezes até condenamos aqueles que fazem orações repetidas quando nós mesmos fazemos as orações repetidas de sempre.
Senhor, entramos diante de Ti, não com o coração quebrantado, não com reverência em nosso coração, não falando contigo de toda a nossa alma, mas com um espírito superficial, com uma postura superficial, com uma postura muitas das vezes arrogante, Senhor, prepotente, uma postura de quem exige, uma postura de quem segue um protocolo, mas não a postura de quem realmente está falando diante do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Senhor, porque quando nós falamos a Ti, é essa reverência que nós precisamos guardar em nossos corações. Tu és o Pai que nos acolhe quando nós confessamos o nosso erro. Tu és o Pai que nos abraça quando nós confessamos o nosso erro. Mas também Tu és o Senhor que reina sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre toda a existência. E nós não falamos contigo como quem fala diante desse Deus. Nós não nos preparamos, nós não guardamos o nosso coração, nós nos prendemos mais às coisas passageiras, à aparência, nós nos prendemos mais ao local, nós nos prendemos mais às nossas culpas ou aos nossos acertos, nós nos prendemos mais ao nosso mérito e esquecemos da Tua graça. Senhor, nós falamos nessa noite com o Senhor que nos acolhe, com o Senhor que é Rei sobre toda a terra, mas com o Pai que abraça o Filho que pede perdão. E com esse Deus, é nesse espírito, é nesse estado, é aquele que fala com uma autoridade, mas que sabe que será recebido por essa autoridade. É aquele que fala com o rei, mas que tem esse rei como pai. Senhor, é essa mistura de reverência, com profundo aconchego, com profundo consolo. É aí que reside, Senhor, o estado com o qual nós nos dirigimos a Ti. Porque não falamos como quem não Te conhece, falamos porque Te conhecemos, Senhor. Falamos porque sabemos quem Tu és. Falamos, Senhor, porque conhecemos as nossas fraquezas, mas conhecemos a fortaleza do Deus que nós servimos. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Toma-nos por completo. Toma-nos por completo, Senhor. Toma os nossos medos. Toma, Senhor, as nossas preocupações. Toma as nossas ansiedades. Senhor, toma os nossos erros. Ah, Senhor, Tu sabes dos nossos erros. Tu conheces os nossos erros. Tu sabes o que nós temos feito que não tem Te agradado. Mas ainda assim, Senhor, mais uma vez nos acolhe nessa noite. Nos conduz à Tua presença. Nos arrebata para Ti. Que os nossos passos sejam passos, Senhor, consolidados sobre esse caminho que o Senhor construiu para a gente. Porque é um caminho de verdade, é um caminho de vida. É um caminho de verdade e vida. E quem anda sobre a vida e a verdade, anda sobre solo rochoso. Anda sobre solo estável, não há buracos, não há rachaduras, não há abismos nem erosões. Nós caminhamos sobre vida e verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E é assim que nós nos dirigimos a Ti, Senhor Deus. Sabemos que se nós pedirmos todas as coisas em Teu nome, a partir do momento em que as Tuas palavras estiverem em nós, essas coisas que nós pedimos nos será dada. Então, Senhor, nós pedimos em Teu nome. Pedimos em Teu nome nesse espírito de reverência. Pedimos muito mais do que as palavras que nós falamos ou os pensamentos turbulentos que vêm na nossa cabeça. Te pedimos para que o Senhor penetre para além da nuvem escura que está em nosso coração e em nossa mente. Essa nuvem escura muitas das vezes perturbada, essa nuvem escura que não nos permite ver com clareza as nossas necessidades, não nos permite ver com clareza os nossos anseios, porque estamos atordoados demais para isso. Mas sei que os Teus olhos, que são como chamas de fogo, eles podem ver para além dessas nuvens. Eles podem ver para além das fumaças que nós mesmos fazemos. Senhor, olha para o profundo do nosso coração. E é essa oração que nós levantamos a Ti. Essa oração que nós entregamos a Ti. Para além dos nossos fingimentos, para além das nossas teimosias, do nosso pecado, da nossa ansiedade, do nosso medo. Senhor, olha para esse coração, que está nu diante de Ti. Pega com as Tuas mãos essa oração e leva até Ti. E levando até a Ti, Senhor, responde a oração dos Teus filhos e filhas.
e dá aquilo que elas precisam, que eles precisam. Responde aquilo que eles precisam, Senhor. Responda aquilo que eu preciso. Eu te peço, Senhor, por toda a minha vida, que a oração que seja respondida por Ti seja a oração que eu precise, porque a oração que eu preciso é a Tua vontade, e a oração que Tu respondes é a oração que vem, que é de acordo com a Tua vontade. Faça-se a Tua vontade em nossas vidas, porque é dela que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém? Você está feliz nessa noite? Amém? Eu estou. Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, no capítulo 16. Eu estou feliz porque eu estou entre irmãos e irmãs, e o espírito que nós compartilhamos aqui, meu irmão, minha irmã, não é um espírito que você encontra facilmente lá fora. Guarda isso que eu estou te falando. A igreja, a congregação, por mais que tenha vários defeitos, e tem vários defeitos, começando por mim, por mais que tenha vários tropeços, deixa eu te falar uma coisa, lá fora é muito frio, é muito mais frio. E quando eu falo lá fora, eu não estou falando só lá fora do ambiente dessa congregação, não. Eu estou falando inclusive em outras congregações. Muitas das vezes o ambiente é mais frio, a dissimulação é mais presente. E a falha e o tropeço são mais escondidos. Valorize a convivência e o espírito que Deus tem trazido e entregue à nossa congregação. Compartilhe disso. Aqui, apesar dos apesares, a gente busca lutar contra o fingimento. Apesar dos apesares, você está num lugar de pessoas que se preocupam com você. Talvez não todas, talvez nem você mesmo se preocupe realmente com você. Mas há pessoas aqui que se importam contigo. Valorize isso. Valorize esse ambiente. O mundo lá fora é muito vazio. Os adolescentes, então, eu falo isso para vocês. O mundo lá fora é muito vazio, gente. Muitos de vocês já nasceram num berço cristão. Eu nasci num berço cristão. Tive um período que não estive tão assim, mas nasci num berço cristão. Eu sei do que eu falo. O mundo lá fora é muito frio, é muito vazio, é muito inútil. Ele te promete um monte de coisas e ele te seduz com elogios, com aconchegos, com passagens na sua mão. Ele te valoriza, mas ele te valoriza para te ganhar e te manipular. Ele reconhece você. Você às vezes busca reconhecimento. Você jovem, adulto, você busca reconhecimento. Ele vai te reconhecer, mas ele vai te reconhecer na maioria das vezes com segundas intenções. Ele vai te reconhecer porque ele quer alguma coisa de você. Ele vai te reconhecer porque em algum momento você é útil. Aqui é o ambiente que, por mais que tenha tropeços e erros, como eu disse, mas aqui é um ambiente que você, na maioria das vezes, pode abrir-se com pessoas que compartilham da mesma fé, do mesmo amor, da mesma fraqueza às vezes, dos mesmos temores, mas da mesma esperança. Amém, igreja? Valorize isso aqui. Valorize esse ambiente, valorize esse momento, valorize este momento, valorize este momento. É neste espírito que nós nos reunimos em nome do Senhor e cultuamos a Ele. E eu me sinto num ambiente protegido aqui. Protegido, irmão Isaías. Protegido das ameaças que lá fora fingem que não são ameaças, mas que são lobos devoradores. Aqui eu me sinto protegido com cada um de vocês e principalmente porque o Espírito Santo, Ele habita em nosso meio. Amém? E Jesus falando lá em João capítulo 16, Ele diz isso. Tendo-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a se escandalizar ou a tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora eu vou para aquele que me enviou. Logo vocês me perguntam, para onde vais?
Porque eu falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? O Jesus que fala isso aqui é o Jesus que no capítulo anterior estava dizendo o seguinte, que eu sou a videira, vocês são ramos enxertados em mim, né? Por serem ramos enxertados em mim, vocês produzem fruto. Quando vocês produzem fruto, eu podo, o agricultor poda vocês, corta pedaços desse ramo, né? Esse ramo para que ele produza mais fruto. Quando não produz fruto, esse ramo ele é um inútil, ele é tirado, jogado fora, esquecido. E ele lembra de uma coisa, é por isso que vocês têm que entender que sem mim vocês não podem fazer nada. Nada! Veja, eu vou repetir isso que Jesus disse. Sem mim vocês não podem fazer nada. Nada! Não é que você consiga fazer alguma coisa ou outra. Não é que você consiga produzir um bom fruto ou outro no Evangelho. Não, é nada. Você pode ter um bom raciocínio, você pode ter uma boa disciplina, você pode ser alguém que já está acostumado com a doutrina cristã, ou que não frequenta os lugares loucos que as pessoas desse mundo frequentam. Você pode não se assentar na roda dos escarnecedores. Você pode guardar a sua voz, as suas palavras. Você pode conseguir agir com o pudor necessário que faz com que as pessoas reconheçam ou achem que você é uma pessoa do bem. Mas a verdade é que para o reino de Deus, que é o reino da verdade, que é o reino da vida, que é o reino das coisas reais e verdadeiras de Deus, sem Jesus, nada você pode fazer, nada. Tudo que você faz sem Jesus, ainda que você esteja no ambiente religioso, não é de Deus, não é sincero, não é verdadeiro, não é vivo, não é eficaz, não é completo, é imperfeito, é maculado. Falta coisa nisso. Não é o reino de Deus, porque o reino de Deus não pode ser quase o reino de Deus. Uma ação feita no espírito do Evangelho não pode ser uma ação quase no espírito do Evangelho. O quase para Deus é muito pouco. O quase no reino de Deus não é. Eu quase sou cristão, eu quase sou puro, eu quase ajo da maneira correta, eu quase guardo o meu coração, eu quase tenho mansidão, eu quase tenho fidelidade, eu quase sou benigno, eu quase não sou maledicente. A verdade é que você não é nada disso, irmão, porque não existe esse quase no reino de Deus. Sem Cristo, nada vocês podem fazer, e no reino de Deus é tudo ou nada. Você está entendendo isso? No reino de Deus é tudo ou nada. Isso não tem nada a ver com o seu estado de espírito, isso não tem nada a ver com você se sentir no reino de Deus, envolvido pelo reino de Deus ou cheio de Deus, não tem nada a ver com isso, tem a ver com Jesus está em você e você age diante dele como se estivesse agindo por ele,
nele o tempo todo, considerando a Ele, considerando a sua palavra, considerando o que Ele quer de você, considerando a sua vontade, nos menores detalhes da sua vida. Você age assim? Ele é uma certeza permanente, um pensamento contínuo, Ele está em você, meu irmão. Até quando você não está pensando nele conscientemente, Ele é o vulcão que traz a sua alma à erupção. Ele é a chama que queima dentro de ti. Mesmo quando você, mais uma vez, não está pensando conscientemente nele, mas Ele é o calor que esquenta. Essa é a pergunta. Se não for isso, deixa eu te falar uma coisa. Nada você pode fazer de legítimo no reino de Deus. Nada você pode produzir de bom. Nada você pode trazer e chamar isso de uma boa obra de Deus. Você pode ter a melhor teologia do mundo, meu irmão. Você pode, inclusive, já ter feito isso no passado e ter estado nesse mover de Jesus no passado. Mas o que importa é o dia de hoje. Hoje, você se porta como alguém que gere as coisas de Deus, ou você se porta como alguém que vive como se vivesse para si mesmo, cuidando das suas próprias coisas, cuidando da sua própria vida? Se você vive assim, você é mais miserável do que o homem pecador, o homem que está lá fora, o homem que não professa Jesus com sua boca. Você é pior do que ele. E sabe por que você é pior do que ele? Porque ele vai aproveitar esta vida, e ele vai ter grandes prazeres nesta vida. E ele vai comer, beber como se não houvesse amanhã. Ele vai mentir e tirar proveito de sua mentira. Ele vai agir com impiedade e vai colher muitas das vezes coisas boas para esta vida da sua impiedade. Ele vai construir muitas das vezes riqueza com a sua impiedade. Ele vai construir facilidades, luxos, luxúrias com as suas ações e obras terríveis. E depois vai para o inferno. Mas ele viveu esta vida. Você não. Nós, quando agimos assim, vamos para o inferno igual ele e ainda perdemos, nos abstivemos de viver essa vida, porque estamos envoltos no pano da hipocrisia religiosa. Você entende a seriedade do que eu estou falando aqui? É por isso que Paulo, ele vai falar, olha, se Cristo não ressuscitou, como fato, mas também se você não entende que você vive na ressurreição do Cristo, na nova vida do Cristo, ou seja, Cristo é essencial nisso tudo, e sem Ele na jogada não tem como você fazer nada. A verdade é que você é o mais miserável de todos os homens. De todos os homens. Uma igreja sem Cristo, ela não pode fazer nada. Nada de realmente bom. Nada de realmente agradável. Nada de realmente produtivo. Você entende o que eu estou falando? A igreja tem deixado Jesus de fora da jogada. Nós temos deixado Jesus de fora da jogada e só confiamos e chamamos Ele em alguns momentos, e mesmo nesses momentos nós não chamamos bem Jesus. Jesus é um ser de utilidade para a gente. Nós vivemos a época da utilidade, né? A época da utilidade, em que utilitarista, em que tudo só presta se alcançar, se fizer trazer aquilo que a gente quer, se conseguir produzir o objetivo que a gente estava buscando. Se eu quero dinheiro, então para mim só vale aquilo que vai de fato trazer o dinheiro para mim, aquilo que é útil para trazer o dinheiro para mim. O trabalho que é útil para trazer o dinheiro para mim é o trabalho que eu vou fazer, porque eu quero utilidade. Eu não olho para o trabalho como algo que me honra, como algo que me completa, como algo que me aperfeiçoa e me amadurece. Não, a verdade é, qual é a utilidade que eu busco? A utilidade que todas as pessoas, todas, evidentemente que eu sou generalista aqui, mas está quase virando todas mesmo, é quase todas.
O todas está perto de se concretizar. Mas praticamente quase todas as pessoas vivem para uma única coisa, para que elas alcancem a sua própria felicidade. E elas vão buscar tudo, e vão fazer tudo, e vão usar tudo e a todos para esse fim. Elas vão usar coisas, trabalhos, status social, pessoas, casamentos, relações, amizades, tudo gira em torno de um mundo que vai a servir, que vai a satisfazer, é uma utilidade. E o problema é que o Jesus diante de quem nós nos prostramos, a quem nós nos dirigimos, é o Jesus das utilidades. E quando esse é o Jesus das utilidades, a verdade é que você não está se prostrando diante de Jesus. E você continua aqui na advertência do próprio Cristo: sem mim nada podeis fazer. E vocês não estão fazendo nada de bom, de verdadeiro, porque eu não estou na jogada. Meu nome até está, mas eu não. Os irmãos entendem o que eu estou falando aqui? É daqui que Jesus entra no texto do capítulo 16 e ele começa falando essa série de coisas. De João 15 ele pula para 16, é um diálogo contínuo. Eu já falei sobre esse diálogo outras vezes aqui na igreja. E é por isso que ele já começa falando: olha, eu estou falando tudo isso para vocês, pessoal, para os discípulos dele ali, porque para que vocês não se escandalizem e não tropecem, apesar de que eu sei que vocês vão se escandalizar e vão tropeçar. Ora, aqui é o Cristo que lá, alguns capítulos atrás, em João capítulo 13, 3 capítulos antes, um pouco antes desse diálogo, ele estava ali lavando os pés dos discípulos. E nós temos que suportar aquele teatro, e às vezes até sincero, impetuoso, sincero no erro, na impetuosidade de Pedro, porque Pedro era impetuoso, mais superficial, porque era um homem de pouca reflexão. Enquanto Jesus lavava os pés dos discípulos, Pedro tinha que fazer uma cena. Não, lavar os meus pés? Não, Senhor. Não, tá maluco? Eu não vou deixar isso. Cena número 1 de Pedro, tem que fazer aquela cena, né? O mesmo Pedro que falou, né, que lá na frente vai negar Jesus, é o mesmo Pedro, ele tem que fazer a cena dele. E quando eu falo de Pedro assim, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou falando do Jadson, tá? Eu falo de Pedro porque eu vejo Pedro, no Pedro eu vejo Jadson, no Pedro eu vejo Jadson. Então eu poderia muito bem falar o Jadson aqui, o Jadson que Jesus foi lavar os seus pés, e ao lavar os seus pés, não, o Senhor não vai lavar meus pés não. Já onde? Eu honro, eu sei quem tu és, Senhor. Aí Jesus pega e fala: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, quem já está limpo, e você, Pedro, você, Jadson, não está limpo por conta de você, porque você é doido, você é maluco, você é impetuoso, você é orgulhoso, você é cheio de teatrinho. A verdade, você está limpo porque eu te limpei, tá? Eu te limpei. É a minha graça e a minha misericórdia que te faz limpo, que te limpa e te purifica. E quem já está limpo, deixa eu falar uma coisa, quem já está limpo não precisa lavar nada a não ser os pés. Né? Porque os pés aqui, quando eu lavo, eu estou te servindo, e eu quero que você faça isso com os outros. Até porque você não pode lavar os outros, você não tem esse poder, apesar de você achar que pode. Apesar de você achar que pode lavar os outros, que você pode ensinar para os outros o que é certo, que você pode olhar para a situação que a pessoa está passando e falar do alto da sua pompa: eu acho que fulano falhou aqui, se fosse eu, teria feito assim e assado. O mesmo fulaninho que não está dando conta dos seus próprios míseros problemas, que está afogado nas suas misérias, do seu coração, da sua consciência, é a pessoa que se ufana, que acha que tem autoridade para lavar o corpo todo da outra. E é por isso que Jesus está falando: deixa eu falar uma coisa para você, Pedro. Pedro, você não pode lavar o corpo de ninguém. Você não pode lavar o corpo, o seu próprio corpo. Você não pode fazer isso. Agora, Pedro, você pode lavar o pé do seu irmão. Porque quando você lava o pé dele, você não está querendo purificá-lo com a tua arrogância. Você só está querendo servi-lo. E é assim que você faz.
Porque quando você serve o seu irmão e você lava os pés dele no mais sincero, na necessidade mais sincera dele e a necessidade real dele, você está tocando o coração dele, você está quebrantando o coração dele. E aí deixa que eu faça o resto, porque eu posso purificá-lo. Eu posso purificá-lo. Mas Pedro, ele faz o primeiro teatro e quando Jesus o responde dessa forma, ele parte para a fase número 2. Teatro número 1, teatro número 2. Não, então faz o seguinte, Senhor, me lava por completo, né? E é quando Jesus desenvolve todo esse diálogo que eu acabei de falar aqui. Não, então me lava da cabeça, é um teatro. Meus irmãos, a utilidade do servo de Deus, a única utilidade que ele busca é ser mordomo do próprio Deus. É gerir a vontade do próprio Deus, não gerindo no sentido de controlar a vontade de Deus, mas gerindo as coisas que Deus lhe entregou para o benefício dele. Para o benefício dele, não da pessoa, mas de Deus. Porque a verdade é que você vê claramente que Jesus fala que eu cumpro a vontade de Deus para o benefício de Deus, mas porque o benefício de Deus é o benefício de vocês. É isso que ele está falando aqui, eu vou, mas eu vou porque vocês precisam disso. Porque vocês precisam disso. E aquilo que o coração de vocês acha que precisa, não, ele não precisa disso. Vocês precisam da vontade de Deus mais do que qualquer coisa. Entendam a vontade de Deus não como uma norma autoritária apenas, porque tem autoridade sim, tem autoridade, mas não é autoritária porque o que é autoritário, ele tem falsa autoridade, tanto que ele precisa se impor. Apesar que haverá um momento que ele se imporá, mas ele vai se impor exatamente quando todo joelho confessar, admitir que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. A autoridade de Deus não precisa nem do autoritarismo que se impõe por se impor. É a autoridade consumada na sua perfeição, porque ela faz com que aquele que está sujeito a essa autoridade, ele mesmo reconheça e se dobre. Quanto antes nós fazemos isso, melhor. Porque podemos ser chamados filhos de Deus e podemos participar de toda a herança que Ele tem para a gente. Amém, igreja? Então Ele vai para o Pai, porque para o bem do Pai é o nosso bem, ou seja, a vontade de Deus não é um autoritarismo. A vontade de Deus, além de ser autoridade, é tudo que você precisa. Você só precisa dela e você precisa desesperadamente dela. Desesperadamente dela. Meu irmão, você não precisa da sua vontade. Não olhe para essa relação, a relação entre a tua vontade e a vontade de Deus, como se você estivesse fazendo um sacrifício. Quando você está abrindo mão da sua vontade para servir a Deus, ok, no início da sua caminhada do Evangelho, isso pode até ser algo que te mova a Deus, mas é muito pouco para aqueles, é um motivo muito pouco para aqueles que já estão há mais tempo na caminhada. Você precisa crescer, meu irmão, você precisa evoluir para o momento em que você vai entender, a ficha vai cair, a máquina vai chacoalhar, a ficha vai cair, de que na verdade, sacrifício é você viver pela tua vontade. Custoso é você fazer aquilo que você quer. E vai te custar muito caro, não apenas na outra vida, mas nesta. Custa muito caro para o teu espírito. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Aquilo que custa muito caro para o teu corpo é ruim, incomoda, é ruim. Sabe, é ruim você abrir mão dos seus instintos, das suas vontades e necessidades no teu corpo. É ruim. É ruim você passar por uma situação de saúde, é terrível. É ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito que precisa de Deus, quando ele tem isso,
toda essa ruindade que vem das mazelas que o teu corpo sofre, das abstenções, daquilo que você deixa de fazer para não satisfazer a necessidade do teu corpo, tudo isso vira um mero detalhe, por incrível que te possa parecer. Todas as pessoas que estão no momento de morte e que, sabendo da sua sentença, da morte física, elas entendem a realidade fundamental da vida em Deus, porque às vezes no meio da dor o que faz elas permanecerem é o amor e a esperança. E esse amor, essa esperança que consolida o coração delas de tal forma que faz com que elas entendam coisas que talvez durante toda a vida elas nunca entenderam. Porque é como se elas estivessem em contato com uma realidade que durante toda a vida delas esteve distante delas, porque elas viviam na superfície, na aparência. Elas viviam ali suspensas, não com os pés no chão. E quando você conhece o amor e a verdade, o amor produz a verdade e que produz a esperança e faz com que talvez os momentos mais dolorosos para o seu corpo se transformem nos momentos mais plenos da sua existência. Quantas pessoas eu já ouvi falando isso em relatos antes de falecerem? E por que nós não podemos já hoje fazermos da nossa vida essa plenitude que o Cristo está deixando para a gente aqui, meus irmãos? Uma vez que a vida em Jesus é o adiantamento da morte, mas também o adiantamento da vida. É o adiantamento do processo de uma nova vida que só pode vir à existência quando a velha vida morre. Aquele que anda diante do juízo do Deus vivo e que caminha diante desse juízo. O Espírito que convence o mundo do pecado. Porque os homens não creem nele, na verdade nós mesmos muitas das vezes estamos tão dormentes que não compreendemos que estamos errados. Confundimos a dormência e a satisfação que a dormência traz com o viver de verdade. E quando o seu pecado não produz dor, você só está dormente. E o seu estado de dormência, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não é vida. Porque quem está dormente não sente direito. Se eu adormecer minha mão, se eu aplicar uma anestesia na minha mão, eu sequer vou conseguir segurar esse copo real direito, porque a minha mão está dormente. Eu não vou conseguir rever, tocar, sentir, estar, porque eu vou estar dormente. E se você não tem, e se essa geração não está convencida, se o mundo não está convencido do pecado, porque ele está se entupindo de dormências fúteis, vãs e tolas, que todos os dias nos são vendidas sem parar e nos entopem até o mais profundo da nossa alma, com esse lixo de entretenimento ao qual nós estamos todo dia submetidos, com esse lixo de emoções, de necessidades que criam no nosso coração, coisas que não nos são necessárias, mas que nos convencem que essas coisas não são necessárias e que nos entorpecem até o mais profundo do nosso ser. Nós não estamos convencidos, estamos dormentes quanto ao pecado porque não cremos nele. Mas a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, assim como o Cristo foi e avisou que essas coisas aconteceriam, e que enviou o conselheiro, e que esse conselheiro então, ainda nestes dias de tribulação, que o conselheiro, o Espírito da verdade, venha como um sopro impetuoso sobre os nossos corações, e nos tire desse estado de dormência, para que nós reconheçamos o nosso pecado e possamos responder
como filhos de Deus. Há isso. Amém, igreja? Mas não apenas isso. Ele convence da justiça, porque a justiça que foi feita há 2000 anos atrás, ela permanece viva, ainda que os nossos olhos não a vejam, ainda que isso só chegue a nós como história. Mas como história não basta, porque a história está distante. Eu posso saber, e hoje é praticamente irrefutável, o fato de que Cristo existiu e de que Ele foi crucificado, Cristo histórico. E hoje nós podemos afirmar contra todo o argumento dos ateus todinhos, burros e ignorantes, me desculpem, mas a verdade é que a maioria deles é assim. Eles acham que sabem de muita coisa, mas eles não estudam o suficiente. É muita crítica para pouca leitura. É muito vídeo de YouTube para pouca pesquisa séria. É muito suco gástrico para pouca comida no estômago. É isso, é por isso que o cérebro deles vai sendo corroído. Quando você está cheio de suco gástrico na barriga e não tem comida, o que acontece com você? O que você sente na barriga? Dor. É isso que faz aquele que se acha crítico demais, mas tem pouco conhecimento. Só que isso acontece no cérebro, é pior do que no estômago, porque no estômago você toma um Estomazil ou um omeprazol e cura, sara. Já no cérebro não, isso produz burrice, e quanto mais burro, mais você é arrogante, porque você acha que sabe muito. Mas a verdade é que então hoje, contra todos esses argumentos daqueles que se acham críticos, a verdade é que Jesus existiu historicamente. E a igreja se apega a isso, e inclusive hoje a gente tem visto uma parte do movimento cristão se fortalecer por causa disso. E se apega nos dados arqueológicos, e se apega em um monte de coisas. Mas a verdade é que a história é contada, meu irmão, por mais que ela tenha sido bem contada, por melhor que tenha sido o contador da história, que ele reproduza todos os detalhes quando ele está te contando uma história, a verdade é que você não estava lá. A verdade é que você não viveu. A verdade é que quem estava lá sabe melhor a história do que você que ouviu a história do melhor contador de histórias. Porque quem estava lá, ele viveu aquela história. E a verdade é que a igreja ela tem se contentado com a história. E o problema é que o evangelho não pode ser baseado numa história. Nós temos um grave problema aí. Porque o evangelho não é letra morta, não é lei morta, não é doutrina escrita. O evangelho não é teologia estudada. O evangelho é vontade de Deus experimentada na própria vida. Isso significa que se a igreja ela tem se apegado ao Cristo histórico, ela não tem sido muito melhor do que o restante dos ateus que negam até mesmo o Cristo histórico. Porque a experiência de Cristo é tudo. E se Jesus não é real na sua vida, meu irmão, se não há uma experiência real sua com Jesus, a verdade é que você ainda não foi convencido da justiça. Porque você fica ouvindo uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, apesar de que no reino de Deus, no reino atemporal, sem o tempo, o Cristo está imolado desde sempre para sempre. Mas para que nós tenhamos acesso a esse reino da verdade, eu preciso, pela fé, trazer esse reino da verdade para a minha própria vida. Senão isso não é verdade, meu. E é por isso que ele precisa nos convencer dessa justiça que foi feita com o Cristo naquela cruz. A justiça de Deus que se manifestou em graça. E é por isso que a graça não é algo sobre o qual eu consiga te falar bem. É algo que eu preciso que você, como um ramo enxertado no Cristo, possa fazer todas as coisas.
Porque em Cristo, mais uma vez, é tudo ou nada. Ou você não pode fazer nada nele. Sem ele você não pode fazer nada. Mas nele você pode fazer tudo. Tudo. Porque tudo é possível àquele que crê. Amém, igreja? E do juízo. Do juízo. Porque aqueles que olham para a maldade do mundo, aqueles que olham para a maldade de si mesmos, é uma armadilha dupla, né? A primeira armadilha são aqueles que não têm coragem de olhar para a maldade de si mesmos. Então eles vivem dormentes, eles não querem olhar para a sua própria maldade. Então eles se preocupam com fofocas. É por isso que você se ocupa com a vida do outro. Sabe por que você se ocupa com a vida do outro? Sabe por que é tão interessante ouvir a fofoca de outra pessoa? Porque isso faz com que você não olhe para a sua própria maldade, para a sua própria realidade. É por isso que o ser humano gosta de fofocar. E deixa eu falar uma coisa, a pessoa fala que mulheres fofocam muito. Eu descobri uma coisa, que homem fofoca mais do que mulher. É porque o assunto da fofoca, é sério isso, eu estou falando isso sério. O assunto da fofoca do homem é mais limitado. Ele geralmente fofoca sobre as mesmíssimas coisas. O homem sempre fofoca sobre a mesma coisa. A mulher não, o assunto é mais variado da fofoca. Ela fofoca sobre qualquer coisa que lhe pareça interessante sobre a face da terra, e é quase tudo. O homem não, o homem ele se interessa por poucas coisas, mas aquilo que ele se interessa, ele é intenso, mais intenso do que as mulheres. Eu trabalho num ambiente masculino e eu entendi isso, cara. Eu fui pegando. Depois eu trabalhei num ambiente extremamente feminino, que era aqui na PFDF, que era só mulheres. E eu comecei a comparar essas duas realidades. É isso que eu estou te falando, cara. Eu saí de um ambiente absolutamente masculino para depois um ambiente absolutamente feminino. Eu tenho quase certeza que essa minha teoria é certa. Não tenho provas científicas, mas se alguém pesquisar isso que eu estou falando, vai ver que é verdade. Ó, já dou a fita aí. E nós gostamos de fofoca por isso. O ser humano gosta de fofoca por causa disso. Porque a fofoca o teletransporta para um mundo que não é dele. A primeira armadilha, então, é a gente ficar se entorpecendo para não olhar para nós mesmos. Mas a segunda armadilha, meu irmão e minha irmã, é você tentar olhar para si mesmo sem a lente da justiça de Deus. É você tentar olhar para a maldade de si do mundo sem a lente da justiça de Deus. Sabe o que isso vai produzir? Desespero absoluto em você. Eu não sei se você já foi essa pessoa, se você já teve essa experiência de enfrentar a maldade com tanta crueza que às vezes aquilo te desespera, porque você olha para o mal e fala: não tem cabimento que o mundo é assim, não tem cabimento que as pessoas são assim, não tem cabimento que eu mesmo seja desse jeito. Isso produz um desgosto profundo na alma de quem chega a essa consciência. Eu não sei se você já teve esse momento, talvez alguns aqui já tiveram. A maioria não chega nesse estágio, a maioria fica no primeiro estágio. Mas o segundo estágio também não é muito melhor do que o primeiro. Porque o segundo estágio produz um desespero profundo, uma dor profunda, uma desesperança profunda. É por isso que as duas coisas, por mais que a segunda, que é olhar para si mesmo, pareça ser mais profunda que a primeira, que é aqueles que só ficam fofocando da vida alheia, as duas são superficiais no Evangelho. As duas ainda são armadilhas da sua alma. Porque o Senhor Jesus, Ele te convida para uma terceira. Ele te convida para que você sim olhe para si mesmo, para a maldade. Ele te convida sim para que você perceba a maldade, as segundas intenções, o jogo, o mundo fingido com o qual as pessoas na maioria das vezes se relacionam. Esse mundo frio que eu falei que existe lá fora, esse mundo frio que eu te falei que existe lá fora, esse mundo falso. Mas Ele pede para que você olhe isso com a certeza do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E se o príncipe deste mundo já está condenado, significa que todo o mal não passa de uma pequena poeira no tecido eterno
da benevolência de Deus. De modo que até esse ponto que parece ser um desvio na curva da bondade de Deus, na verdade também acaba glorificando e apontando para a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus fala para a eternidade. O mal pode ser agora, meu querido. Você pode estar suportando a maldade agora. Você pode estar suportando a injustiça agora. Você pode estar sendo o injusto e o maldoso agora. Mas tudo isso só mostra que a bondade de Deus existe. Porque o príncipe deste mundo, com toda a maldade, com todas as sombras deste mundo, já estão condenados. E tudo isso só faz com que, pela comparação, o bem de Deus brilha ainda mais. Igual quando você pega um pano sujo e coloca do lado de um pano limpo. O pano sujo vai fazer com que a limpeza do pano limpo ainda apareça muito mais. Ou seja, o mal, meu irmão, é uma percepção tua agora. Agora, se você colocar os olhos na eternidade, só sobra o bem de Deus. Porque até mesmo o mal que agora você suporta, como eu disse, é só para apontar para a eterna benevolência do Senhor. Permita que o Espírito Santo te convença disso, meu. Te convença do pecado, te convença da justiça e te convença do juízo. Todas essas coisas fazem com que a tua consciência entre num novo patamar. O patamar do sobrenatural de Deus, que te faz andar com os pés no chão, enquanto todos passeiam tentando abraçar as nuvens. Tenta abraçar uma nuvem para você ver o que acontece. Nada, você não vai conseguir. Então todos estão em queda livre, achando que a nuvem é chão para os seus pés. E o Evangelho está te chamando para sentir, tocar, ver que o Senhor é bom na sua vida. Amém? Amém, igreja? A verdade é que eu teria mais 1 milhão de coisas para falar sobre esse texto, mas a gente deixa para outros momentos. Que o Senhor Jesus abençoe esta igreja e abençoe a sua vida. É a minha oração sincera, em nome de Jesus. Amém. Vai ter uma reunião aqui com os jovens e adolescentes após o culto, né? O André e a Larissa estão aí intimando vocês. Então já sentem aqui nos primeiros bancos e vai ter uma conversa aí com vocês, amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Espírito Santo, continue nos convencendo. Coloque o nosso coração alinhado com a tua vontade. Que o nosso intelecto, que as nossas emoções, que o nosso sentir, que o nosso viver, que a plenitude do nosso ser esteja alinhado com a tua vontade. Nós possamos assim glorificar o teu nome. Nós nos cansamos do fardo de viver segundo as nossas vontades. Mas não somente isso, Senhor, gere em nós prazer nisso. Porque para a maioria das pessoas no mundo, a própria vida contigo representa, tantas das vezes, a vida religiosa significa evitar qualquer tipo de prazer. Nós não, Senhor, nós não evitamos o prazer. Nós entendemos que a plenitude da alegria, do gozo, da satisfação, do prazer em si, está direcionado para Ti. Nós, às vezes, nos angustiamos sim, mas nós compreendemos aquilo que de fato nos conduz a experimentarmos um êxtase completo dentro do nosso ser, que é viver para Ti, unicamente para Ti, Senhor. Então, Senhor, derrame este desejo sobre os nossos corações, este desejo que de fato nos trazendo prazer em nos deleitar em Ti, em descansar em Ti, em viver para Ti, em experimentar o Senhor,
em conseguir de fato nos lambuzar da tua bondade, nos cercar do teu amor e da tua benevolência, como foi dito hoje, Senhor. A maldade é apenas um pequeno grão, um pequeno átomo de poeira em uma eternidade de benevolência, bondade, justiça, verdade, mansidão, de prazer em Ti. Porque na verdade, Senhor, quando nós mergulhamos em Ti, nós de fato conseguimos experimentar a sensação do gozo eterno, da alegria eterna. O Senhor nos faça entender isso, para que a gente possa adentrar nos dias de escuridão, que tantas vezes está preparado para nós vivermos. Porque nós podemos ser perseguidos, injuriados, caluniados, nós podemos ser maltratados, nós podemos viver as angústias circunstanciais, nós podemos viver, Senhor, aquelas angústias da dor que muitas das vezes atinge o nosso corpo e a nossa pele. E às vezes são dores profundas, Senhor. Paulo, ele viveu em alguns momentos angústias que fez desesperar da sua própria vida, mas nós sabemos que nada poderá nos separar do amor do Senhor. Nem fome, nem angústia, nem espada, nada, Senhor, nada pode nos separar do Teu amor. Isso para nós é suficiente, Senhor. E o Senhor se torna suficiente nas nossas vidas. Suficiente. Isso para nós não é especificamente um prêmio de consolação, mas é o consolo eterno e o conforto eterno e o descanso eterno já habitando o nosso coração hoje, de modo antecipado, Senhor. E isso já é maravilhoso, simplesmente porque nós vamos de fato atravessando o véu que foi rasgado, que representa o Teu corpo, sendo purificados na nossa consciência pelo Teu sangue, e agora acessando o lugar santíssimo, Senhor, em Ti, Pai. Deus, olha isso, Senhor. É aí que nós atravessamos, Senhor, agora totalmente purificados por Ti, Senhor. Que maravilha que é isso, Senhor. Isso só o Teu amor, Pai. Só o Teu amor pode nos dar. E que alegria é poder viver isso em plenitude, Pai. Que alegria é poder saber que o mal já foi julgado, que o príncipe das trevas já foi condenado. E nós sabemos que hoje ele ainda existe como acusador dos santos, sim. Mas a Escritura já nos entregou isso como promessa. E quando a Escritura nos entrega isso como promessa e como profecia, isso já está determinado. Significa que isso já está feito e isso está consumado. E a Escritura diz que o Deus de paz, Ele esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Oh, aleluia! Então a igreja não anda debaixo de um derrotismo ou de uma consciência de derrota, não. Nós andamos em triunfo e nos alegramos, porque tragada foi a morte pela vitória. O sacrifício de Cristo na cruz já colocou ali o pecado, acabou, condenou o pecado, e a ressurreição de Cristo condenou a morte. E o juízo de Cristo condenou o diabo. Então nós somos mais que vencedores. E de fé em fé, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. De fé em fé nós caminhamos, Senhor, em alegria, em contentamento, em júbilo, em êxtase. Nós caminhamos suspirando de amor, desejosos de que a Tua vontade inunda por completo o nosso ser,
Que o nosso primeiro pensamento até o nosso último pensamento esteja voltado para Ti. Que nós estejamos em tudo que nós fazemos, nós estamos rendendo graças a Ti, porque nós experimentamos conviver e viver e nos relacionar com Deus vivo. Espírito Santo, confie essa mensagem nos nossos corações. Nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana também onde, quando nós falharmos, nós nos arrependemos. Uma semana de vigor, uma semana de certeza de que o Senhor caminha à frente. Gera unidade e união para essa nossa congregação, Senhor. Para cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus. E quem é povo de Deus, diga amém. Dê um abraço apertado no teu irmão. Aproveite esse momento de comunhão. Abrace ali o irmão Bernardo, abrace aqui a irmã Janete, o pastor Pedro, a irmã Maria. Não saia aqui sem ter esse momento de comunhão gostoso e saboroso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?